Boa noite, pessoal. Eu vou sair e entrar de novo porque a câmera não pegou aqui não. Eu não tô aparecendo, só um minutinho. A galera ainda tá na outra. Eita, ele abriu uma segunda, foi? Deixa eu ver como tá esse blog. Acho que agora tá entrando todo mundo. Ok, acho que já entrou todo mundo. Estão me ouvindo direitinho? Ok. Vamos lá, falta eu botar aqui para gravar. Pronto, pessoal, estamos gravando. Começando a aula de hoje. Eu tive alguns probleminhas com a internet aqui na minha casa depois da chuva.
mas restabeleceu aqui, né? Eu acho que foi tanto eu catucar aqui que não entrou a câmera na reunião quando começou. Mas já está tudo em ordem aqui, vamos dar continuidade à nossa aula. Separei aqui no final da aula, a gente vai ver um videozinho que é sobre a história da CLT, né, a história do direito do trabalho. E o que vocês vão fazer, nada assim demais, eu acho que vocês só vão apontar os pontos positivos e negativos, só escrever. Assim, pelo menos uns 5 de cada um, para eu ter uma ideia que vocês captaram da mensagem, né, do filme. Então, a gente vai falar hoje sobre contrato de trabalho, né? Contrato de trabalho no direito de trabalho é muito interessante porque a gente tem formas que a gente tem que fazer por escrito, né? E não necessariamente precisa de um contrato escrito para se reconhecer uma relação de emprego, né? Então a gente vai passar a considerar os conceitos da CLT, né? Como a gente abriu na semana passada, abrimos a CLT aí, mostrei que a maioria dos artigos que eu estou fazendo referência aqui são da CLT, e a CLT ela passou por um processo de reforma em 2017 que alterou algumas coisas dela, né? A gente tem 78 anos, ou caminhando por 78 anos de CLT, né? Então a gente tem uma legislação que por mais de 7 décadas, né, ela já ainda é aplicada, e aplicada porque as pessoas ainda tentam afrontá-la. Então vejam só, quando a gente fala na questão do contrato de trabalho, a gente diz o seguinte, que empregador é aquele que é uma empresa individual ou coletiva. Vocês sabem que tem aqueles que adotam a formação da empresa como o nome da própria pessoa e bota ME do lado, né? Nós temos também a empresa coletiva que vem acompanhado ou pela terminação limitada ou escrito limitada, ou a questão da companhia. São as mais comuns que a gente encontra. Então, um empregador é qualquer empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, a gente está aí dentro do direito empresarial, né? Para a gente empresariar, a gente tem que suportar esse risco, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço, né? Então, o que é que ocorre? Esse que está empreendendo, sendo um empresário individual ou coletivo, ele assume os riscos da atividade econômica dele. Então não vai ser porque eu não faturei nada esse mês, ficou fechado durante a pandemia, que você vai deixar de pagar os salários, né? Então a própria CLT diz que para ser empregador você tem que suportar, assumir os riscos da atividade econômica. E no parágrafo 1º, aí vê que interessante, ele botou: equiparam-se a empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, né? Porque a gente tem a relação de trabalho, é qualquer trabalho, né? Trabalho de estagiário, trabalho. Mas relação de emprego somente aqueles que têm a proteção da CLT, porque eles estão com aqueles requisitos da subordinação, pessoalidade, né, dependência econômica do empregador, né, alteridade, que são outros requisitos que são exigidos na relação de emprego. Então a gente vê, para os efeitos da relação de emprego, os profissionais liberais. Eu sou contador, contratei uma secretária, contratei um porteiro, né, um manobrista para o meu estacionamento, né, já que para caber mais carros. Aí eu coloquei um manobrista para poder fazer manobras no estacionamento do carro. As instituições de beneficência, ou seja, você vê lá
Hospital do Câncer, que é uma instituição em que é de beneficência. Existem as pessoas que são voluntárias e existem pessoas que estão como funcionários, como empregados de lá do Hospital do Câncer. As associações recreativas, né? Então você tem clubes, né? Então temos também instituições sem fins lucrativos, como igrejas. Todas essas instituições que admitem trabalhadores como empregados, elas vão suportar esses riscos da atividade econômica ou dessa atividade que ele está desempenhando. Então, não existe exceção para não pagar salários, né? Numa época dessa, a gente vê muito atraso de salários, principalmente quando a gente vê essas questões relacionadas à pandemia. Mas não é por conta de uma atividade, que agora a gente vai ter mais lockdown por aí à vista, e não é por a atividade não estar fechada que você vai deixar de pagar as suas obrigações enquanto empregador. Então a própria CLT diz que o empregador ele tem que ter essa obrigação. Aqui também, no parágrafo 2º, lembrando que esse símbolozinho aí, que é o Alt 21 do Word, é o parágrafo, né? Toda vez que tem mais de um parágrafo, aparece ele assim em algarismo em ordem, né? Ordinal decrescente. Se for um só parágrafo, aí aparece por extenso, parágrafo único. Mas aí no segundo diz aí, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle, Opa! Oi, Jacques. Pois não. A gente não tá vendo sua tela, não. Tá vendo a tela, não? Eita. Porque tá na outra janela. Vou botar agora. E agora? Ok. Pronto. Então, obrigado aí para vocês. Então, sempre que vocês tiverem esse símbolozinho, parágrafo, antes, né, quando tem numeração, é porque tem mais de um. Quando é um só, ele vai por extenso mesmo, parágrafo único. E ele diz aí, nesse parágrafo segundo. Oi, o senhor pode voltar lá na outra tela, só para dar um print, por favor? Sim, sim, isso aí. Não, na direita do trabalhador. Aqui? Essa aí, sim. Empregador, artigo 2º. Certo. Só para dar um print, porque eu consegui das outras vezes, perdi essa. Mas você viu que tá o material lá? Eu puxei lá de Já você. tá disponível? Oi? Pronto, tá ótimo então. Tá ótimo então. Pronto, já tá lá. Eu puxei até de lá de vocês. Né? Fica Tá até mais certo, prático. obrigada. Certo? Então aqui a gente viu, tá vendo o contrato de trabalho, a gente tá vendo quem é o empregador, né? O empregador ele assume, como está aqui em negrito, assume os riscos dessa atividade, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. O empregador também se equipara para efeitos exclusivos da relação de emprego, como diz a legislação, profissionais liberais, contadores, advogados, corretor de imóveis, todos eles que contratarem pessoas, eles se equiparam para fins da relação de emprego, né? Eles equiparam como empregador. Instituições de beneficência, como eu falei para vocês, o Hospital do Câncer, associações recreativas de beneficência, né? As instituições sem fins lucrativos que admitirem esses trabalhadores como empregados, eles, para efeito da lei, os empregadores são os titulares dessas entidades aí. Aqui também no parágrafo 2º diz sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob uma direção, controle ou administração de outra, né, ainda quando mesmo guardando cada uma delas autonomia e grupo econômico, são responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes
da relação de emprego. É o tipo seguinte, eu tenho um grupo que é um pessoal de rádio, outro pessoal que é de publicidade, outro que é uma revista. Eu tenho um grupo que centraliza, digamos, é o Grupo Globo. Então, cada uma dessas entidades, ela tem um CNPJ diferente. O que é que ele está dizendo? Se vai falir, fechar a editora Globo, aqueles empregados da editora Globo, eles estão cobertos, porque qualquer uma das empresas pode responder por ele, porque se trata de um grupo econômico, né? E aqui, no parágrafo 3º, foi até uma mudança que teve, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, tendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado e efetiva comunhão de interesse. Antes, como é que fazia? Se você fosse sócio, os mesmos sócios de uma outra empresa, aí já caracterizava isso aí automático. Então a legislação, essa última reforma que teve, ela atendeu muito os interesses dos empresários. Então os empresários, eles pressionaram e justamente modificou isso aí para caracterizar o que é grupo econômico somente aquele em que você tem o interesse de comandar essas instituições. Então está aí os 3 parágrafos que falam do que é o empregador, né? O empregador, pessoal, ele tem alguns poderes, né? Poderes esses que são bem limitados pela legislação, que é a questão do poder disciplinar, né? Em caso de faltas, alguma coisa, poder suspender um funcionário, atrasos. Então, esse poder disciplinar, ele é oriundo do empregador no sentido de aplicar a disciplina, né? O poder diretivo e regulamentar, né? Eu sou diretor da empresa, eu que vou dirigir, né? O poder de regulamentar as atividades da empresa, né? Eu posso fazer um regulamento interno da empresa, onde as pessoas têm que vir de farda, né? E assim por diante. Nós temos que estar dirigindo a empresa, acompanhando. O empresário é aquela pessoa que está lá para dirigir as atividades da empresa, então ele também tem o poder de regulamentar horários no refeitório, o que é que pode fazer lá, né? A questão dos horários. Então tudo isso aí, a parte regulamentar, as empresas têm esse poder, principalmente o empregador fazendo isso, né? A gente tem, pessoal, duas normas que as empresas elas têm que se adequar. A primeira é a questão de adequação à LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde a empresa ela tem que cuidar dos nossos dados e, quando ela pegar nossos dados, ela informar de que forma ela pode utilizar, né? Estava eu domingo, recebi uma ligação de um amigo meu e ele disse: olha, eu estou aqui na Drogazil e disse que venceu o meu cadastro e eles estão pedindo aqui para assinar um negócio que eles vão ficar mandando e-mail, não sei o quê. Eu não vou assinar isso não. Aí eu disse: não, isso aí é uma permissão que eles estão fazendo. Em troca, eles estão lhe dando, como cliente, alguns descontos, porque você é cadastrado no CPF, né? Então, se você, uma vez que você não assina, ele não vai mais considerar aquele cadastro seu, você vai comprar tudo com preço mais alto. Aí o que é que ocorre? Ele pegou e disse: não, pensando bem, é melhor assinar, né? Você recebe um e-mail, nem liga, deixa o e-mail lá, bota no spam, alguma coisa, né? Então faz dessa forma. Mas, pela LGPD, uma lei até que foi sob forte influência das empresas europeias, né? Então, a LGPD é justamente
a responsabilidade que as empresas que contratam têm com os dados nossos que a gente manda para eles. Então, isso é um ponto. O outro ponto que eu falei para vocês é estabelecer códigos de conduta, de ética dentro da empresa, que a questão do compliance está muito difundido, né? Então, as melhores empresas são aquelas que investem nos funcionários, na qualidade de vida, no atendimento. Então, tudo isso aí faz parte dessas regras aí. Então, duas inovações, né, porque até então não eram exigidos na legislação, então agora é obrigatório. A gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, né, onde tem uma autoridade nacional de proteção de dados que pode estar fiscalizando essa parte, né, do cumprimento das empresas. O poder de fiscalização é inerente que o empresário ele tem que fiscalizar seus funcionários, ele tem que estar à frente da atividade. Então, por isso que esse poder é dado ao empregador, porque é importante. Qualquer ato que um empregado dele o faça, eu posso responder, né? Imagina você tem uma pessoa que está fabricando pipoca e ela não vê que o negócio está sujo de rato e começa a misturar a pipoca com rato. Lógico que essas pessoas que comeram a pipoca e adoecer vão acionar na justiça a responsabilidade até criminal do dono da empresa, né? Aí daqui que chega o empregado, vai ter que ser apurado quem é a culpa ou não, mas diretamente é o dono da empresa que responde nisso aí. No caso daquela Quinitos, foi ruim porque não só para Quinitos, mas para todas as pipocas que têm aquele meio de fabricação. Eu mesmo deixei de comer aquela pipoca por conta disso. Então, prejudicou muita gente por conta disso aí, né? Então, vejam só, outro ponto a ser tratado, fora esses que a gente viu, né, os poderes do empregador disciplinar, de poder diretivo, de regulamentar e de fiscalização, a gente tem a chamada sucessão trabalhista. O que é essa sucessão trabalhista, né? Então, veja só, despersonalização. O empregado se vincula ao empreendimento e não ao empregador, permitindo afirmar que qualquer mudança da empresa, mudança nos sócios, por exemplo, não afetará os contratos de trabalho vigentes. Na rua da casa da minha mãe tem uma padaria, já tem em torno de 30 anos. Durante esses 30 anos, pelo menos eu acho que ela já teve uns 15 donos. Uns 15 donos nesse período. É possível que tenha um empregado ainda contratado pelo primeiro dono, ainda trabalhando lá. Então, pode mudar os sócios, pode mudar tudo. Os empregados se vinculam àquele empreendimento. Então é interessante isso aí, porque é mais uma forma de você proteger os empregos, né? Que é o mais importante. Até eu estava dando aula para o pessoal meu de empresarial, de direito, e hoje a gente tem a questão, tem alguém querendo entrar aqui, a gente tem a questão do empregado, né? Quando ele está perdendo o emprego, lógico que ali vai afetar muito. Quando as empresas fecham, também afeta a questão econômica. Você vê, quando estava tendo esses assaltos de Banco do Brasil no interior, de explodir banco, né, aquilo ali é um prejuízo muito grande, porque a maioria dessas cidades, elas vivem da renda dos aposentados. Muita gente está aqui, se aposenta e vai para o interior. Então, esses bancos que explodiram lá os cofres, né, e a não abertura deles,
que acarreta? Você comprar em outro município. Então, para o direito, é mais importante hoje salvar a empresa por conta dessa importância, dessa função social que ela exerce dentro de uma determinada localidade. Né? Então é importante a gente ver isso aí. Né? A gente viu o caso lá, por exemplo, de Goiânia, montou uma montadora de fábrica de automóvel, né, da Fiat. Aquilo ali gerou muitos empregos, não só empregos para Pernambuco, que é mais perto da Paraíba, né, do que vir para cá, mas também pela questão de circular recursos, dinheiro de lá, na própria economia daquela localidade. Né? Até as cidades próximas à Goiânia, elas tiveram um crescimento também. Então é importante ter esses empreendimentos e a valorização deles. Mas os empregados, eles se vinculam a um empreendimento e não ao sócio. Né? Então eu posso mudar, sair da sociedade, eu não estarei mais nessa questão de ser sócio, né, de uma empresa. Então, essa despersonalização é você não ver a figura do sócio, mas ver a figura, né, do empreendimento. Né? Então, por exemplo, a Nassau comprou outras instituições. Os professores daquelas instituições passaram a ser da Nassau, né, por conta da alteração no comando, nos sócios. Então, isso aí é importante, a legislação proteger quem realmente é a classe mais fraca, que são os empregados. Então aqui, qualquer alteração, como está no artigo 10, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, o que vai me ligar àquele empreendimento é o contrato que eu tenho, e a mera saída de um sócio, mudança, seja lá porque foi, falecimento, não retira a questão do meu vínculo. A não ser que seja uma empresa daquela que eu falei para vocês. Aquela aqui, Francisco Valério ME. Aí eu contrato Laila e contrato Ana Clara. Se eu morri e minha família, meus herdeiros, não me substituíram, né, no prazo de 180 dias, realmente está encerrado o contrato com o falecimento do proprietário. Aí não tem. Mas no caso de mudança de sócio, aí não teria problema, né? Você pode sim continuar com o vínculo. Então aqui temos dois artigos, que é o 10 e 448. Aqui o 10A, ele diz assim: o sócio retirante responde subsidiariamente. Vocês têm ideia do que é subsidiariamente? O que é o subsidiariamente para o direito? Primeiro responde a empresa. Se a empresa tiver quebrada, quem vai responder de forma supletivamente, né, como ele fala, subsidiariamente, é o sócio que saiu. Mas eu saí daquela empresa, eu vou ter dívida? Vai. A legislação também protege nesses casos aí. Então, o sócio retirante subsidiariamente responde pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que firmou como sócio, somente em ações juizadas até 2 anos depois da averbada a modificação do contrato, observada a ordem de preferência. O que é que ele está dizendo? Eu saí no ano de 2018. Estamos no ano de 2021. Se aparecer alguma dívida com o empregado, eu não respondo. Agora, se aparecer dívidas com o ano que eu saí, digamos que eu não saí em 2018, eu saí em 2020, mas apareceu uma dívida agora em 2021.
então eu estou vinculado a essa dívida também, mesmo eu fora da empresa. Temos também a questão, a empresa devedora, os sócios atuais e os sócios retirantes. Porque a melhor coisa que tem, pessoal, numa legislação trabalhista é você proteger a classe trabalhadora e não a empresa, né? Então muita gente pode dizer, eu estava numa empresa, mas eu paguei 3 agricultores, dei R$1.000 para cada um deles, e eles assumiram a sociedade da empresa no meu lugar. Pode até assumir, mas ele não vai conseguir pagar porque não tem dinheiro, né? Esses sócios que arrumou. Mas essa pessoa que passou para esses empresários, e se o intervalo é até 2 anos, então ele vai responder pelas dívidas. Então é mais uma vantagem para o trabalhador aí. Podem perguntar alguma coisa, quem quiser. Não precisa nem levantar a mão, pode falar. Então está aí no parágrafo único, o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando comprovada fraude na alteração societária. Então vejam só, a partir do momento que eu fraudei para não responder, comprovada essa fraude, eu vou ter que pagar de forma solidária. O que é solidária? Mesmo que as dívidas sejam de outros sócios, eu vou ter que pagar também. Então é uma característica aí dessa sucessão trabalhista. Outra coisa aqui é que a sucessão trabalhista não se caracteriza quando a venda dos bens da empresa falida, né? Quando que o artigo 141, segundo da Lei 11.101, que é a lei de falência, estabelece tal impossibilidade. Então ele diz aí que a sucessão trabalhista não se caracteriza quando a venda dos bens da empresa falida, né? Outra coisa é a questão do contrato de trabalho. Formalidade para fazer esse contrato de trabalho, né? Então aqui, o contrato de trabalho, ele é um acordo de vontades. Todo contrato é um acordo de vontades, né? Ninguém assina um contrato, né, sem estar com vontade. Pode até assinar, mas as pessoas têm ciência que o contrato ele tem que ser alguma coisa de comum acordo. Então tem lá, já acordo de vontade, tácito ou expresso. O que é ser tácito? É a incompatibilidade com outras coisas. Aí fez com que existisse esse contrato. Ou expresso, pelo qual uma pessoa física, então você só pode ter como empregado pessoas físicas, né? Empregado coloca seus serviços à disposição de uma pessoa física, jurídica, ou ente despersonalizado, empregador, sendo estes serviços pessoais não eventuais, onerosos e subordinados. Então são características da relação de emprego, né? Então a gente tem aí esse aspecto aí que a gente está falando da questão do contrato de trabalho. Então eu vou dar um exemplo aí. Eu comecei a trabalhar, mas não trouxe carteira de trabalho, não trouxe nada, não me cobraram. A partir daquele momento que eu estou ali realmente trabalhando, já começa para mim uma espécie de contrato, mesmo que seja verbal, né? Então é de extrema importância que esses acordos de contrato eles sejam formalizados. Porque para a legislação trabalhista ele não vai interessar se você veio passar a pandemia num condomínio e começou a trabalhar para uma empresa. A gente sabe que tem um teletrabalhador, né? O teletrabalhador terá o seu vínculo aí de trabalho, certo? Pessoal, só um minutinho que eu vou pegar um copo d'água que minha voz está falhando um pouquinho.
peguei um copo só para não precisar. Vocês não estão nem vendo ele. Mas é um copo que não vai precisar sair novamente. Vamos lá. Então, entendido, pessoal, esse acordo de vontades, que é tácito ou expresso. Então, essa pessoa física, que é o empregado, você não pode contratar, por exemplo, uma pessoa jurídica. O que é que ocorre na maioria das vezes nas empresas? Não sei se tem alguém aqui que trabalha em construtora. O salário de um engenheiro de uma construtora, né, é 10 salários mínimos. Então, 10 salários mínimos é quanto? É mais de 10.200, né, se eu não me engano. Então, o que é que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, empresas, elas não têm a necessidade de ter um engenheiro toda hora ali, né? Mas ele precisa, para a realização de uma certa tarefa, a contratação de uma outra pessoa jurídica, né, que possa fazer serviços de engenharia. Então, todo engenheiro virou uma empresa ou virou uma firma individual. Então, esses contratos, muitas vezes, eles são burlados por conta disso aí. Então, em vez de eu pagar 10, eu pago por mês contrato a empresa pagando 7 mil. Então, pagando 7 mil, eu me livrei de encargos trabalhistas, me livrei de um bocado de coisa. Mas só que isso aí, para a legislação trabalhista, nada vale se eu só fiz isso aí para simular uma contratação. Se o engenheiro que está na firma conseguir provar que ele tinha pessoalidade, ia todo dia, que ele recebia ordens, né, e que a empresa dele, por exemplo, não trabalhava para outra pessoa, senão essa construtora, ele pode até derrubar esse argumento aí e o dono da construtora vai arcar com a despesa grande, né, nessa questão, porque ele vai ter que pagar a diferença, recolher qualquer diferença também nos encargos trabalhistas e previdenciários desse engenheiro. Então, Ele não tem um contrato, professor? Tem um contrato, mas veja só, se você no contrato descaracteriza isso, você cumpre um princípio que tem no direito do trabalho chamado primazia da realidade. Então, mais vale a verdade real do que a verdade formal, né? Por isso que muitos estão indo mais além, né? Diz não contrato, mas quando é ME, uma pessoa física que exerce uma atividade empresária. Eles estão querendo contratar uma limitada. Então você vai ter que fazer uma sociedade com sua mãe, com seu irmão, para poder descaracterizar isso. Mas realmente a gente tem, dentro desse formato que eu disse para vocês, possibilidade de ir na justiça dizer que é outra coisa, né? Então é muito comum, porque todas as demandas que têm relação com o direito do trabalho vai para a justiça do trabalho. E o juiz pode reconhecer. Até a questão do Uber mesmo, já teve juiz que reconheceu o vínculo de trabalho de motorista da Uber, né? Onde, é claro que no mundo todo não existe. Eles são motoristas que utilizam uma plataforma que é de propriedade da Uber, né? Então, eles não são jamais empregados. Então, é interessante porque quando você tenta fraudar a legislação trabalhista, pode incorrer em alguns casos desse aí. E aquele princípio que eu falei para você, primazia da realidade, mais vale a realidade do que o que está formalmente, né? Se fosse assim, por exemplo, eu tive uma amiga que ela era professora também, e numa faculdade, ela colocou a faculdade na justiça, por quê? A carteira dela era assinada com um salário mínimo. Na época o salário mínimo eu acho que era R$400, alguma coisa desse tipo. Era um salário mínimo. Aí, vocês sabem que no semestre a gente está com a turma, mas
no outro eu posso ter 6, 7 e assim por diante. Aí o que é que ocorre? Eu posso, eu estou aumentando meu salário, mas na minha carteira está lá fixo. E não tem nenhuma alteração lá informando que eu estou mudando o valor do meu salário, né? Então o que é que pode ocorrer? Ela pegou, colocou na justiça, porque a faculdade calculou toda a indenização dela em cima de um salário mínimo. E o interessante é que aí eu fui testemunha e o juiz nem precisou falar com a gente. Por quê? Ele viu que se tratava de uma professora e ele perguntou ao preposto, que é o representante da empresa, assim: a professora tal, ela era boa lá? Sim, era. Ela tinha muitas turmas lá? Tinha, sempre tinha muita turma. Pronto, aí o juiz se convenceu, fechou lá a reunião, a audiência, e disse assim: tá, tudo bem, daqui a 10 dias eu vou dar a sentença aqui. Então, o que é que aconteceu? O juiz se convenceu que, com aquela afirmação do preposto, que a professora tinha mais de 10 turmas e sempre aumentava, que aquilo que estava na carteira de trabalho era não era realidade. Então, ele desconsiderou aquilo e deu a sentença reconhecendo o pedido da minha colega, que é professora. Então, isso aí foi muito interessante, pessoal. Por isso que na Justiça do Trabalho você teve uma época que eu assisti audiência na Justiça do Trabalho que eu vi mais gente sendo preso do que numa vara criminal. Porque era tanta gente mentindo, né, testemunha, né, a parte, o autor da ação e o réu pode mentir adoidado, mas a testemunha não pode. Então a pessoa vai e entra em contradição e o que é que ocorre? Vai ser aberto um procedimento lá criminal, falso testemunho, e você pode ser preso ali, em flagrante. Então é bom ter cuidado sempre quando a gente vai gerir pessoas, né? Então, fora isso aí, tem uma série de coisas ainda relativo ao contrato de trabalho, a questão de assédio, né, que está muito comum nos dias atuais. Então veja só o que é que a lei diz. Artigo 443. Diz: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita, expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, para a prestação de um trabalho intermitente, né? O que é um indeterminado ou para um trabalho intermitente. Essa última expressão entrou agora. Nós temos hoje a possibilidade de ter no nosso quadro da empresa pessoas que só trabalham quando tiver demanda, né? Isso aí eu vi num hotel que eu fui uma vez, levei minha filha, e eu perguntei, né, quantos recreadores tem aqui? Aí o cara chegou e disse: olha, do quadro fixos tem 17, mas atualmente a gente está, como tem muita criança aqui, na época de carnaval, como tem muita criança aqui, a gente está com 48. Então, todos os demais são intermitentes. Só quando tem demanda no hotel que são chamados, né? Então, tem lá a regulamentação dele, você tem que ter um prazo para aceitar o trabalho, etc., né, de ser convocado. Mas existe a possibilidade de você ter, hoje, pessoas que compõem seu quadro funcional, mas ele só recebe quando trabalha. Isso aí gera uma coisa muito grave. Por quê? Muitas vezes eu utilizo essa pessoa só os finais de semana. Digamos que esses finais de semana, a pessoa trabalhando, eu não consigo atingir nem o salário mínimo. Como é que eu vou considerar, para fins de contribuição para a Previdência Social, se essa pessoa não trabalhou e ganhou um salário mínimo, né, que tem que ser o menor, o salário mínimo.
Então tem esse aspecto aí para a gente considerar nessa questão do trabalho intermitente, trabalhador intermitente. Então ali, prazo determinado. O que é o prazo determinado? Muitos shopping centers, eles contratam pessoas, né, contratam para reforçar as vendas no final do ano, no dia dos namorados, dia das mães, né? Só não tem, porque você já sabe a diferença do presente dos pais e das mães, né? É que o presente dia dos pais pode ser mais vagabundo, né? Então não tem nem tanta demanda quando tem o dia dos pais. Mas nas mães, dia dos namorados, pode ser reforçada a área de vendas, né, de um shopping, e a pessoa vai contratar somente pelo aquele período. Quais são as vantagens disso aí? Ele contratando período, quando ele for acabar o contrato da pessoa, ele não vai precisar indenizar. Porque as pessoas sabem exatamente o dia que vão começar e terminar. Então é uma vantagem para a empresa trabalhar, contratar essas pessoas assim, né? Outra coisa é quando você contrata e não assina carteira, não tem contrato por escrito. O que é que se presume na legislação trabalhista? Que a pessoa foi contratada por prazo indeterminado. Porque com esse prazo determinado, eu posso colocar as modalidades de contrato, né, por prazo determinado. Um contrato de experiência, um contrato para reforçar vendas de final de ano. Então eu posso justificar o contrato pelo evento ali. Mas se eu não botar nada, não fizer contrato, acabou-se. Como é que eu vou provar que eu contratei Laila como contrato por prazo determinado? Se eu fiz um contrato e está só comigo, pior. Né? Porque aí, quando for para a justiça, eu digo, não, manda ela mostrar lá que ela tem um contrato. Esse contrato todo trabalhador tem que ter. Né? Porque é importante, né, que a empresa tenha e a parte tenha, porque na hora que a pessoa alegar alguma coisa, que tem um contrato por prazo determinado, a empresa mostra, olha, foi contratada por prazo determinado e não indeterminado. Então a gente tem essas características aí dentro do contrato individual de trabalho, né? Então, nessas carteiras de trabalho que a gente vê, hoje já estamos com a carteira digital, né? É interessante porque tem várias folhinhas, né, que você pode assinar. Você tem a questão na carteira, quando era física, era assim. E agora que é digital, não precisa. É mais você, quando encerrar uma, ter outra. Né? Então a carteira digital, ela guarda todos os registros de contratos que você tem. Né? Até para eu ser contratado pela Nassau do Cabo, né, eu não precisei apresentar minha carteira de trabalho. Né? Já temos um modelo da carteira digital e que lá, a partir dali, é que está valendo. E que até os vínculos anteriores que eu tinha anotados na carteira antiga ficaram nessa carteira digital. Né? Então todos vocês podem ter a carteira digital também. Então veja só, o parágrafo primeiro, ele fala em contrato por prazo determinado. E ele diz assim: considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especializados ou ainda da realização de um certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Então, por exemplo, você vai cuidar de um idoso, né? Uma cuidadora de idosos. Ela trabalha, já essa pessoa está no final da vida. Então, o que é que acontece? Esse contrato vai até quando aquele seu parente, a sua avó, o seu avô, falecer.
Quando falecer, a cuidadora de idosos já está sabendo previamente que assim que acabar, ela não fica como empregada. Ela não vai ser reaproveitada em outra função, né? Porque já terminou o seu contrato lá, a partir do evento morte da pessoa que cuida. Então não cabe indenização aí, ela só vai receber saldo de férias, saldo de salários, né? Mas não vai receber essa questão aí do indenização, né? Aquela questão da multa, tudo isso aí não vai acontecer por conta dessa forma aí de contratação. Então aqui, quando ele fala trabalho cuja vigência depende de termo prefixado, né? Então eu boto lá, vai trabalhar só no final do ano, reforçando as vendas, que vai do dia tanto ao dia 31 de dezembro. Então, a partir do dia 1, o cara já está fora. Acabou o contrato, a parte que foi contratada tem uma cópia, eu tenho outra, e pronto, agora eu só vou pagar a questão dos saldos que tiverem de salário de férias, né? Então, são obrigações que o empresário tem que ter. Aí tem aqui o contrato de trabalho, no parágrafo 2º, o prazo determinado só será válido em se tratando, né, do serviço cuja natureza ou transitoriedade se justifique. Então eu vou contratar para reforçar as vendas de final de ano, é um evento que se justifica. Eu vou contratar a pessoa durante uma safra, aí eu estou falando de trabalhadores rurais. Então, nessa safra, eu vou ter, por exemplo, se for uma cana-de-açúcar, eu tenho no máximo 6 meses de contrato. Então, eu já estou sabendo que só vou trabalhar durante 6 meses. Então, essa transitoriedade, ela justifica essa prefixação ou não nesse tempo, né, que o contrato possa ter. Atividades empresariais de caráter transitório. Vamos dizer que eu vou junto com Adria, com Ellen, né, e com Jackson. A gente vai montar uma empresa de fazer panetone. A gente vai vender muito agora em janeiro, fevereiro, março, panetone? Não. Panetone já é uma tradição natalina, então, basicamente, eu tenho uma empresa transitória que só vai trabalhar no período de venda do Natal. Né? Então, é uma outra característica aí que pode ter também. Aí tem aí também a questão do contrato de experiência. Então, muitas pessoas são contratadas por experiência. Nesse parágrafo 3º, nós temos, considera-se como intermitente, o que é o trabalho intermitente. Né? Por exemplo, minha internet estava intermitente. Ela vinha, parava, vinha e parava. É a mesma coisa do trabalhador. O trabalhador trabalha, depois para de trabalhar. Trabalha, depois para. Então, considere intermitente o contrato de trabalho, no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo alternância dos períodos de prestação de serviço e de inatividade determinados em horas, dias, meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas que são regidos por uma outra lei. Né? Então essa é a questão dos contratos de trabalho aí. Né? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Nós vimos essa parte, contrato, o prazo determinado. Depois eu vou trazer aqui, na próxima semana, alguns exemplos, né? Deixa eu ver se aqui na internet eu já posso trazer um aqui. Contrato contrato de experiência, modelo.
sei se vocês estão vendo. Deixa eu aumentar aqui. Aí tem o empregador, né? Você vai colocar o nome do empregador, do empregado. E na cláusula primeira diz assim: o empregado obriga-se a prestar ao empregador serviços de função tal, trabalhando a partir da assinatura desse instrumento, jornada, né? Então, tudo isso aqui, diz aqui, esse contrato é válido por 90 dias da assinatura, né? Em caráter de experiência, podendo o término do prazo ser o empregado contratado definitivamente. Ou seja, veja que coisa fácil na questão da Justiça do Trabalho e da legislação trabalhista. Eu contratei alguém por um contrato por prazo determinado. Eu não preciso fazer outro contrato, porque a partir do momento que acaba esse contrato e o empregado continua trabalhando, eu já entendo que é por prazo indeterminado. Aí tem aqui o empregado, fica responsável por cumprir a totalidade do regulamento da empresa, devendo sua função com extremo comprometimento. O empregador pagará a título de salário, o valor mensal de tanto. Uma coisa simples assim, pessoal. Simples porque você vai ter como comprovar na justiça, né, que a pessoa foi contratada por prazo determinado. Então, tem que fazer um termozinho, mas só é besteira. Mas essa besteira é uma prova que a empresa tem que contratou por prazo determinado. Então, é interessante que essas pessoas tenham noção da importância desse termo de contrato que a gente fixa, né, à parte, para poder comprovar que é um trabalho. Até porque, se o contrato foi só feito na minha carteira de trabalho, eu levo para casa e pronto. Chego na audiência e diz: esqueci, não está comigo não. Ou perdi. Então você vai responder, a empresa vai responder como se fosse contrato por prazo indeterminado. Aqui, considera como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de serviço e de inatividade, determinadas em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas regidos pela legislação própria, né? Então, tudo isso aí faz parte da questão do trabalho intermitente. Os aeronautas, como a gente viu, tem uma lei especial. Eu acho que não pode contratar dessa forma. Eu tenho um piloto que ele é intermitente, ele está em casa. Quando a gente precisa, eu ligo para ele. Eu acho que não. Eu acho que a empresa tem que ter o quadro lá trabalhando localmente, né? E partimos agora para falar sobre dispensa por justa causa. São 3 elementos que configuram a justa causa. Veja só. É muito difícil alguém também levar uma justa causa, né, porque tem alguns requisitos que a legislação coloca e que não pode fugir daqueles que estão na previsão do 482. Então, os elementos que vão configurar essa justa causa é o quê? A gravidade. Aquilo que foi feito pelo empregado para ser dispensado foi grave. A questão, por exemplo, daquele cara que fez as pipocas lá da Quinitos e viu que estava com as pessoas lá, então as pessoas estavam consumindo essa coisa contaminada, né? E o empregador descobriu, essa pessoa não trabalhou na forma correta, então pode receber uma justa causa, né? Então a gravidade, atualidade. O que é atualidade? Tem que ser uma coisa logo. Você pegou uma pessoa no flagra fazendo alguma coisa que seja a demissão por justa causa, você não pode esperar uma semana para demitir ele por justa causa. Tem que ser naquele mesmo momento. A atualidade.
imediação, né, também. E o bis in idem, que você não pode fazer com que a pessoa pague 2 vezes pelo que fez. Né? Então, é a questão da proibição do bis in idem. Então, está lá no artigo 482, né? Aí nós temos, aqui, nós temos no 482, constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, ato de improbidade. Vocês sabem o que é ato de improbidade? É o que a gente acha que os políticos fazem, improbidade, né? Que é desonestidade. Então, um ato de desonestidade pode acarretar uma justa causa. A incontinência de conduta ou mau procedimento. É o mesmo que roubo, né? Pode ser roubo, pode ser entrega de, digamos, ele ganhar por fora, entregar. Tem até um específico para você entregar segredo da empresa, né? Então, muita gente também pode ser contratado com essa cláusula de segredo, né? Você não pode revelar essa parte que você aprendeu na outra empresa, num concorrente, por exemplo, né? Então, temos isso aí. O ato de improbidade, na maioria das vezes, é roubo, né? Você pegar peças que vendem lá na empresa, digamos, eu vendo capinha de celular. Então, toda vez eu pego, tiro umas 10, todo expediente. Quando chega no final de um ano, eu já posso montar minha loja de capinha, né? Tanta capa que eu levo. Então, pode ocorrer isso aí. Incontinência de conduta ou mau procedimento é você executar uma coisa de forma não correta, né? Então, por exemplo, a gente tem a questão, até eu achei engraçado, foi uma pessoa estava naqueles atendimentos, né, daquelas empresas de call center. Aí a pessoa pega, não desliga a ligação e você perturba a atendente. E não sei o que, deixa. Aí a atendente pensa que a pessoa desligou. Aí o que é que ocorre? Ela pegou e falou: isso é uma mulher chata, uma velha, não sei o que. Aí o que é que ocorre? A velhinha escutou lá no outro lado da linha, disse: eu quero a gravação do meu atendimento. Aí quando ela receber a ligação, ela vai ver que veio junto com essa questão que a menina respondeu. Né? Por isso que a gente hoje pode ser demitido por justa causa. Por isso que a gente hoje, muitas vezes eu estou reclamando muito com a pessoa atendente, né? Aí o que é que ocorre? A pessoa fica lá, parece que é bem zen, né? Não vai dizer nada. É porque justamente ela tem essa cautela, né, nessa questão do procedimento. Né? Então é interessante também esse item aí. A questão da negociação habitual por conta própria, ou alheia sem permissão do empregador, ou quando constitui ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou prejudicial ao serviço. Né? Muita gente que chega, às vezes, né, muitas vezes eu vou comprar uma coisa, aí olha assim o preço e diz: rapaz, está muito caro. Aí às vezes o empregado ele quer me ajudar, mas ele está se prejudicando. Ele está caro mesmo. Passe naquela loja lá que vai ter um preço bem melhor. Então ele está me dando meios para não comprar com o empregador dele e comprar com outra pessoa. Então isso aí também pode ser caracterizado aí. Condenação criminal do empregado passado e julgado, né? Caso que não tenha havido a suspensão da execução da pena. O que é que ocorre, pessoal? Às vezes a pessoa pega,
4 anos de reclusão. Mas como são 4 anos, ele pode pedir a suspensão da pena. Para quê? Em vez de eu pagar 4 anos, eu vou prestar serviço à comunidade. Vou trabalhar no hospital público, eu vou dirigir uma ambulância, eu vou entregar cesta básica. Então, tem gente que não é preso, mas paga uma pena alternativa. O que é que ele está dizendo? Se ocorrer, ele que foi condenado, é motivo para demitir ele? É. Mas, no caso, se foi suspensa a execução da pena, ele está solto, então não cabe aí a demissão, né? Desídia no interesse, no desempenho de suas respectivas funções. Desinteresse, corpo mole, né? Acontece muito, pessoal, com pessoas até que já tem uma estabilidade. Uma pessoa está grávida, né? A pessoa descobriu que estava grávida ainda no contrato de trabalho, a pessoa não pode ser demitida logo. A não ser que seja por justa causa. Então não pode, eu estou grávida, a senhora não pode me demitir e eu estou aqui e não vou fazer nada. Pode fazer isso? Né? Ocorre muito essa situação. Né? Um amigo meu que tinha uma franquia, aí disse que a menina ficou grávida e estava assim. Eu disse, mas ela pode ser enquadrada numa justa causa, né? Por conta da desídia, né? O desinteresse de praticar suas funções. Embriaguez habitual. Professor. Não. Quem é que está falando? Então, se a... É Priscila. Oi, Priscila. Então, se a menina ficar grávida no contrato de experiência, ela também tem estabilidade? Veja só, no contrato de experiência existe uma decisão judicial que até no cargo comissionado, que é livre nomeação, exoneração, que você pode entrar num dia, sair no outro. Se descobrir que ela está grávida, ela também fica. Lá no tribunal, exonerou-se uma menina, né, que estava no cargo em comissão e a justiça mandou reintegrar ela, né, por conta disso. Né? Então, nessa questão também do contrato por prazo determinado, né, ela pode ter esse benefício aí. Não nessa questão do... ele vai ter direto, ela pode acionar, digamos, a justiça, porque ela vai estar na condição de segurada, entendeu? Então, se ela tem contribuições e acabou o contrato dela, aí nesse caso ela pode ter um reconhecimento e prorrogar. Agora, pode ocorrer, isso aí não é uma coisa certa porque é uma decisão isolada, mas pode ocorrer um reconhecimento, né, da própria empresa fazer isso aí, até porque ela compensa, a empresa compensa o que gasta com o empregado, né, quando ela está pelo INSS, né, existe a compensação. No caso, por exemplo, da empregada doméstica, né, você vai todo pelo INSS, ela recebe tudo por lá. Né? Então, você pode contratar uma outra pessoa para ficar no tempo que ela está nessa licença maternidade, né? Recebendo salário de maternidade. Então, não é uma coisa assim de direito, mas comprovou numa relação trabalhista, ela já tem uma expectativa de ter essa estabilidade, né? Então é uma coisa assim constitucional, né? Se até para um cargo em comissão que num dia contrata e no outro pode amanhecer na rua, imagina no negócio com prazo determinado. Então tem decisões nesse sentido aí, né? Para poder ficar essa pessoa, né, com a licença maternidade. Alguém já viu um caso desse, parecido? Eu vi no tribunal, nesse caso, do cargo em comissão.
A pessoa ficou durante toda a licença maternidade. Deixa eu ver mais aqui. Embriaguez habitual no serviço. Pronto. E como foi que ficou, Jacques? Ela ficou, né, Ela foi demitida, mas foi por quê? Sem justa causa? Como é que foi? Porque quando é contrato temporário, né, você tem uma data de entrar e sair. Ah, sim, ela foi demitida. Ah, certo, ok. Exatamente. É. Mas eu acho que às vezes tem certos empregos. Acontece muito isso, né, professor? É. É o que já falou agora. Por exemplo, a pessoa sai e aí acontece que está grávida, não sabia, e quando faz os exames demissionais, aí tá gestante e volta, aí fica resguardando até um período de tempo. Mas a empresa, a maioria das vezes, a empresa sempre demite após os 6 meses de licença maternidade. Aí ela entra na justiça, né, para poder conseguir, né? Sempre a gente tem casos desse tipo e às vezes até a pessoa engravida de propósito, né? Para não ser demitido. Né? Eu não sei se vale a pena, né? Porque você tem um negócio assim para a vida toda e você só tem uma estabilidade durante o período de gravidez e mais um tempinho. Então é interessante que a pessoa pense direitinho, né? Porque a responsabilidade de um filho é muito grande, né? A gente tem para a vida toda e não para um período só, né? Então essa pessoa, quando descobre, já que tem o direito, né? Vai e fica para receber esse benefício aí. Aqui é embriaguez habitual em serviço. Pessoal, já vi alguns colegas até dentro do serviço público, né, que incorreram nessa situação. Né? Teve um que adoeceu porque quando a gente entrou lá, teve uma greve que até a polícia entrou em greve, que até os policiais atiraram contra até os próprios colegas, né? A arma foi da polícia, atingiu um policial que estava fazendo greve. Aí trabalha ali no Palácio da Justiça, tem um bequinho, e um colega meu começou a querer ir embora no meio daquela confusão. Ele disse, rapaz, não vai não. Ele tirou o carro, quando viu, as pessoas apontaram para o carro dele, disse, é aquele ali. Aí subiram no carro, ficaram pisando no carro. Eu sei que o cara nunca mais foi o mesmo e terminou assim, se embriagando, ia trabalhar com aquele cheiro de bebida, né? E terminou sendo aposentado, né? Como se fosse um doente mental, né? Por conta disso aí. Ele não registrava nada de uma má conduta, mas a partir desse evento, aí ele passou a ter comportamentos diferentes e chegava assim num ambiente de trabalho. Era horrível e eu vejo, às vezes eu passo por ele, né, ali caminhando em Olinda, naquele calçadão, já passei por ele, ele não me reconheceu. Eu disse, rapaz, o cara que entrou comigo, a gente foi para o interior, voltou, né, então teve esse fato aí. Mas essa embriaguez habitual não é o cara tomar cerveja, né? Ou às vezes tem gente que fica, não, vou desaparecer aqui por conta disso aqui. O cara bebeu uma vez, não sei o quê, não quer dizer que está enquadrado nessa hipótese aí. Embriaguez habitual é aquele que sempre está no estado de embriaguez, né? Então é importante que esse estado de embriaguez seja uma coisa cotidiana, que a gente sabe que o cara está sempre nesse estado, né? A questão da violação do segredo da empresa, né, também é importante. Então, essa questão da violação do segredo da empresa, nós temos com algumas empresas que elas são protegidas pelas normas do direito empresarial. Para vocês terem uma ideia, até quando eu
era presidente da comissão de licitação, nós fomos contratar, adquirir aqueles quiosques de autoatendimento lá para o tribunal. O cara pegar, digitar o número de processo e ter uma consulta ali online. Quem ganhou foi uma empresa que fornecia para o McDonald's, né? E lá disse, olha, a gente quer saber se o preço que você fez, você faz na empresa que você contratou, tem compatibilidade com o que a gente quer e está dentro do valor de mercado. Aí o cara disse, eu não posso, que é segredo empresarial, não sei o quê. Aí eu pensei numa ideia, né? Como a lei de licitação, ela diz que a comissão pode designar uma diligência para a empresa. Aí eu peguei alguns servidores e designei para ele fazer uma visita a McDonald's, ver esse contrato, não revelar, mas atestar se a empresa estava de acordo ou não com o que a gente queria. Então não violou segredo nenhum aí e a gente contratou esse equipamento, né? Então a gente não pode violar segredo de empresa, de nada, por conta de ser um dos motivos para você ser demitido por justa causa pela CLT, né? Ato de indisciplina ou insubordinação, abandono de emprego. Como é que eu sei que a pessoa abandonou o emprego? Primeiro, o cara não vem trabalhar. Então, eu mando um convite, publico no jornal, convite de volta ao emprego, né? Para que essas pessoas, num prazo de 30 dias, voltem, né? E reassumam as suas funções, né? Então, se passar os 30 dias, eu já posso demitir por justa causa, né? Então, acontece também muitos casos desses. No caso do serviço público também, o serviço público faltou 30 dias, já cabe a demissão, né, do serviço público. Mesmo o cara concursado, 30 dias já é demissão. Teve até uma pessoa, eu estava na corregedoria, e a pessoa pegou, eu até conhecia, estava para ser demitido. Aí eu disse, mas rapaz, você não juntou nenhum atestado, alguma coisa? Só que era para ele entregar o atestado ao chefe dele. E ele trabalhava num fórum no interior. Era para entregar ao chefe dele num fórum no interior. Mas ele protocolou na sede do tribunal o atestado. Então ele protocolou, a gente entendeu que ele teve intenção de comunicar e só aplicou as faltas do período que o atestado não cobria. Então não deu mais de 30 dias, aí ele manteve um emprego, né, mas foi descontado esses valores das faltas que não foram cobertas pelo atestado, né. Depois até descobri que ele foi demitido mesmo, né, continuou faltando, né. Isso hoje em dia, a pessoa tem que ser meio doida mesmo para jogar um emprego público assim fora, né. Um emprego que trabalha menos, assim, a carga horária menor, 6 horas por dia, e ainda paga bem. Então, eu acho que a pessoa tem que ter algum problema assim. Aí ele tenta se aposentar como uma doença mental, alguma coisa desse tipo, né? Que eu acredito que possa enquadrar. Mas as pessoas fazem isso, né? Aqui, ato lesivo à honra ou boa fama, ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo ilegítima defesa, própria ou de outrem. O que é que acontece? O chefe pegou, queria dar uma surra no empregado. Aí você pode, ali, agir em legítima defesa para defender o seu colega. Ou em legítima defesa contra você, né? Então, alguma ofensa. Então, se for caracterizado isso, não vai ser considerada essa demissão por justa causa, né? Prática de jogos de azar, né? Você chegar, apostar lá, né? Vamos jogar um dominozinho, né? Mesmo na hora do intervalo e
apostar. Então isso aí é uma falta, né, disciplinar e que pode causar demissão por justa causa também. Né? Então, longe de fazer isso aí no local de trabalho. Essa letra M é interessante, vejam só. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Né? O que acontece? Um motorista de ônibus, né? Ele pegou, avançou o sinal vermelho, né? Por conta própria e atropelou uma senhora. Né? Ou ele pegou no dia que ele estava trabalhando, desconfiaram que ele estava embriagado e a polícia fez o teste lá do bafômetro e pegou ele. Se ele perder a habilitação, ele perde o emprego também. Né? Então, perdeu o requisito que a lei estabelece para exercer a profissão, perde o emprego. Né? Então, é muito interessante essa questão. Né? Eu até, no sábado, eu tenho um problema assim de pressão alta. Eu comi uma comida muito salgada, uma carne de sol que estava realmente uma carne de sal. Aí eu comecei a passar mal, eu não tinha tomado o remédio, né? E saí rápido assim do restaurante para lá para casa para tomar o remédio. Só que quando eu saí, que eu entrei assim rápido na Avenida Norte, aí a polícia mandou eu parar. Aí à medida que eu estava sentindo aquilo, que minhas mãos começaram a tremer, eu acho que eles pensaram que eu estava escondendo alguma coisa no carro, arma, droga, alguma coisa. Aí fizeram uma revista no carro, fizeram tudo. Eu me identifiquei que era funcionário do tribunal, Tuninho. Mas, quando eu disse para ele, eu disse, não, mas você entrou assim, a gente parou por conta disso. Aí eu disse, não, veja só, eu estava almoçando ali, comi uma carne, eu tenho problema de pressão alta, e eu acho que eu estou por conta dessa carne muito salgada e eu estou tremendo por conta disso. Ele, por que você não avisou logo? Aí pegou, foi me escoltando até onde eu moro para poder eu tomar, e depois ele ligou para ver se estava bem. Então fez o trabalho dele porque eu dei motivo, né? Mas um caso desse que você está trabalhando e age dessa forma e perde o requisito, aí você pode perder também, né? Então, digamos, você é um contador, perde por conta de um processo disciplinar, né? Você é contador de uma empresa X, mas você assinou um balanço há 3 anos atrás e o conselho fez com que você perdesse o direito de exercer a profissão durante, digamos, 3 anos. Se você tiver contratado pela empresa como contador, você vai demitir por justa causa. Então é importante a gente tomar cuidado com essas condutas da gente que podem levar a perder esse direito, esse contrato de trabalho por conta disso. Né? Então tem aqui também, constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Então também tem, isso aí foi incluído em 1966, quando a gente estava na ditadura militar, né? E criou-se isso aí, vários tipos penais relacionados à segurança nacional por conta desses protestos que haviam na época, né? Então, essa questão da demissão por justa causa, a gente tem esses motivos aí, certo? Pessoal, aquele videozinho que eu vou passar, eu vou postar o link dele no ambiente, né? E vocês vão fazer o comentário do que vocês apontaram como positivo e negativo no próprio ambiente do Teams, certo? Então, onde eu colocar lá o link, aí vocês vão comentar
esse link para eu dar uma olhada no que vocês compreenderam da história da legislação trabalhista, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sobre isso que a gente viu? Contrato de trabalho, prazo determinado, intermitente, prazo indeterminado, terminação do contrato por justa causa, né? Para a gente ver, continuar depois, na próxima aula, a demissão sem justa causa, que é o padrão, né? Então, ninguém tem estabilidade, a não ser que seja estabilidade da gravidez, né? Ou pessoa que é cipeiro, né? Participa, ou dirigente sindical, tem instabilidade. Mas qualquer um pode ser demitido a qualquer hora, né? Quando é regido pela CLT. No caso, os servidores públicos, a gente tem a chamada estabilidade, mas essa estabilidade pode ser quebrada, né, via o cometimento de um ilícito administrativo apurado em processo administrativo ou criminal, com a condenação criminal também. Então temos esses casos aí para contar para vocês. Aí na próxima aula a gente mostra essas questões aí, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre contrato intermitente, terminação do contrato, então podem perguntar, eu disponibilizei para vocês meu contato, né? Podem perguntar no ambiente também que eu respondo, certo? Então eu vou postar lá o link do YouTube, do vídeo que eu quero que vocês comentem, e vocês vão apontar 5 motivos positivos e 5 negativos que existiam na legislação trabalhista, né? Então, vou querer que vocês façam só essa análise aí quando ver esse vídeo aí, tá certo? É bom vocês verem, assistirem esse vídeo para saber, né, como foi que a legislação trabalhista ela entrou aqui no Brasil e a luta que teve. Às vezes a gente vê com tanta banalidade a questão por exemplo, a carteira de estudante. Mas várias pessoas, até pela carteira de estudante, morreram para o estudante ter esse direito, desconto, essas coisas, né? E na questão trabalhista também. Quantos eram explorados, que foram degolados, eram submetidos a jornadas muito grandes, né, que ficaram com doença e não tinham nenhum direito. Então é importante que nesse cenário a gente conheça a parte histórica, porque a visão que a gente tem hoje é uma visão já mais sedimentada, né, mas não foi sempre assim.